Boa noite, alunos. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aqui mais uma vez continuando, ou melhor, começando a terceira aula e continuando o primeiro nível do Lidere, o Lidere 1, que estamos abordando uma vida contagiante, melhor dizendo, uma vida abundante para a glória do Senhor Jesus. Hoje, de um jeito um pouco diferente, é claro, a ideia, a intenção é sempre facilitar para você, para que você possa aí, no aconchego do seu lar, poder participar de mais uma aula do Lidere. O nosso objetivo é fazer de você um líder de pequeno grupo, um discípulo de Cristo, aquele que vai levar a palavra do Senhor a cada vida, a cada pessoa que estiver necessitado de ouvir a mensagem de salvação. Amém? Eu quero te convidar para, antes de começar a nossa aula dessa noite, a gente orar juntos. Vamos. Pai amado, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te exaltamos nessa noite, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, Deus, por cada aluno que está conectado conosco nessa noite, Deus. Ó Deus amado, que a tua bondade, que a tua misericórdia possa ser derramado sobre essas vidas, ó Deus. Ó Deus amado, que nessa noite possamos aprender, que nessa noite possamos crescer, Deus, para a glória do Senhor Jesus, ó Deus. É isso que eu te peço nessa noite. Abra a mente, o entendimento de cada aluno nessa noite, ó Deus. Repreenda todo o mal, todo o poder das trevas, todo agir de Satanás, Deus, que porventura possa atrapalhar, Deus, o caminhar, Deus, desta terceira aula do Lidere 1, Senhor Deus. É isso que eu te peço nessa noite, ó Pai, e assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ótimo. Estamos então começando a terceira aula do Lidere 1. O tema desta aula, ou o assunto que iremos abordar é planejados para agradar a Deus. Pode abrir a sua apostila aí, na aula 13, você vai ver esse título, para a gente abordar e caminhar durante alguns minutos em cima desse tema, planejado para agradar a Deus. Ótimo. Lembrando e recapitulando mais uma vez, hoje estamos inteirando a terceira semana. Então, nesse exato momento onde você está vendo esse vídeo, aonde você está assistindo essa aula, você vai tirar foto, ou a foto do seu caderno, do seu diário, aonde você está fazendo juntamente com o livro, a leitura do livro, e passando para esse caderno, para esse diário, aqueles dizeres que eu falei lá na primeira aula. Você vai tirar a foto das últimas 7, ou dos últimos 7 dias, aonde você colocou lá o tema, a reflexão, a resposta da pergunta, que tem em todo o final de cada capítulo do livro. Ok? Hoje não estamos presencial, mas você vai fazer o seguinte, vai tirar print, ou melhor, tirar foto, e enviar para mim no meu WhatsApp, ok? No WhatsApp, para a gente facilitar essa interação e eu entender que você está em dia na sua leitura. Também recapitulando, mais uma vez eu repito, só é necessário, ou melhor, só se pode faltar apenas uma vez em cada nível do Lidere. Ok? Cada nível são 7 aulas e você pode faltar apenas uma vez em cada nível. Além disso, você tem que repor as aulas aonde você perdeu. Ok? Espero que você tenha entendido tudo, que nós possamos continuar, melhor, caminhar nessa aula dessa noite. E eu aguardo a sua mensagem com a foto do seu caderno em dia para a glória do Senhor Jesus. Ótimo. Você foi planejado para agradar a Deus, entenda isso nessa noite. Pode seguir comigo na apostila e no desenvolvimento da aula dessa noite. Você foi planejado para agradar a Deus. Deus não precisava criar você, criar eu, criar todos nós, mas Ele escolheu criá-lo para a satisfação dele. Dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida.
Isso é o que se chama, ou o que muitos se chamam em adoração. Entenda algo, você não nasceu do acaso, você não nasceu sem ser planejado. Talvez, obviamente, você não foi tão planejado pelos seus pais, mas Deus planejou sim, Deus te criou, Deus te formou. Para quê? Para que nós possamos agradá-lo em toda a nossa vida, em todas as nossas atitudes, nosso falado, nosso jeito, na nossa personalidade, para que Deus seja de fato louvado em nossas vidas. Como de costume, você já vem lembrando, ou melhor, você já vem passando por isso. Toda aula temos algumas perguntas onde você escreve na sua apostila. E eu quero, neste momento, fazer uma pergunta para você, e você vai escrever aí na sua apostila. Eu vou te dar esse tempo para isso. O que, na prática, para você, é adorar a Deus? Você consegue escrever? Creio que sim. O que para você, antes de interagirmos, antes de lermos essa mensagem, coloque aí, abre a sua apostila, vai estar aberta, obviamente. Escreva o que, na prática, para você, é adorar a Deus. Eu quero te dar esse tempo para você. Isso. Continue escrevendo o que para você é adorar a Deus na prática. O que é adorar ao Senhor? Vamos. Estou guardando só você finalizar. Enquanto você escreve, para que de fato eu possa entender e perceber que você fez toda a aula, eu vou falar alguns números no decorrer da aula, ok? E você vai me enviar também no meu privado, além das fotos. Cada número que eu falar de maneira aleatória, ok? Você manda para mim no WhatsApp, ok? No decorrer que eu for falando. O primeiro número é 66. O primeiro número, 66, ok? No decorrer da aula eu vou falar outros números e assim você vai enviando para mim, para eu entender que de fato você participou da aula toda. Ok? Ótimo. Você escreveu, você colocou na sua apostila aí. Então vamos, no decorrer da aula, ver se de fato o que você colocou, o que é adoração na prática, é o que de fato a gente entende ou vai entender nessa aula o que é adoração. Seguindo na apostila, qualquer atitude que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Pelo menos por 2 vezes durante a sua vida terrena, Jesus, o nosso Senhor, ouviu de Deus Pai que Ele era alguém que lhe agradava. Jesus ouviu do próprio Pai que Ele se agradava de Jesus. Que fascinante isso. A primeira vez, ou a primeira delas, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: então a voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que Jesus havia feito para que o Pai lhe dissesse isso? Aparentemente nada. Naquele momento ele somente havia vivido por 30 anos, no anonimato. Ao ser batizado por João, estava dando os primeiros passos em seu ministério público. Assim foram simplesmente a vida de Jesus e a sua disposição para obedecer, que agradaram o coração do Pai e lhe motivaram o elogio. Dessa maneira, Jesus adorou ao Senhor.
Era de fato necessário Jesus passar por aquele momento. Jesus, ao batizar, ele estava obedecendo aquilo que Deus assim o orientava para fazer. E ele, assim fazendo, ele estava sendo obediente ao seu Pai. E tendo tal atitude, Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho prazer. Então, a atitude de Jesus foi uma adoração a Deus, em obediência. Aquela simples atitude levou Deus, o próprio Pai, a elogiar o seu filho naquele momento. Seguindo também nesse mesmo texto, há 3 importantes afirmações que podemos fazer sobre a adoração, no sentido de derrubar algumas compreensões equivocadas. A adoração é muito mais do que música. Talvez você colocou aí na prática o que é adorar. Talvez você colocou música, louvor, dança. Mas muitos têm uma informação, uma compreensão equivocada do que é adoração. E o objetivo nessa noite é você entender isso. A primeira delas, a adoração, é muito mais do que música. Também, adoração não é para nosso benefício. Não, longe disso. A adoração não é para mim, não é para você. A adoração é para o Senhor, o nosso Deus. A adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. Por isso entendemos que durante toda a nossa vida devemos adorar ao Senhor. Não é simplesmente uma parte, 1 hora na semana ou 2 horas na semana, não. Isso é natural, já faz parte da minha e da sua vida. Isso de fato é uma verdadeira adoração. Seguindo a apostila, fomos criados para a adoração de Deus. Esse é um dos propósitos da vida. Isso significa que só viveremos plenamente com satisfação se estivermos diante dele em adoração. Olha que interessante isso. Se de fato fomos criados para a adoração do nosso Deus, se assim isso não está acontecendo na minha vida e na sua vida, de fato o propósito não está acontecendo. Compreenda isso nessa noite. Nós fomos planejados para agradar a Deus. Nós fomos planejados para adorar a Deus. Se essa adoração não acontece de verdade em nossas vidas, é a mesma coisa que a gente não estivesse vivendo para aquilo que nós fomos criados. É a mesma maneira que você for ao bebedouro, o bebedouro vai liberar água para você. E você vai lá, abre a torneira e não está saindo água. Ele não está cumprindo o propósito para qual ele foi criado. O bebedouro foi criado para liberar, para dar água a quem necessitar. Chega lá, abre a torneira e abre. Se a água não sai, ele não está cumprindo o propósito. É dessa maneira, esse simples exemplo, trazemos para a nossa vida. Se de fato não estamos adorando a Deus, de fato não estamos cumprindo o propósito para o qual eu e você fomos criados. Seguindo também a queda entretanto, a queda de Adão e Eva, obviamente. A queda, entretanto, interferiu no relacionamento do ser humano com o seu Criador. Para um pouquinho e pense aqui. Nós somos criados fomos planejados para agradar a Deus, para adorar ao nosso Senhor Jesus. Você vai ver em Adão e Eva uma plena adoração, uma plena comunhão com o Pai. Você vai ler em Gênesis capítulo 3, diariamente, uma demonstração que o próprio Deus ia se encontrar com Adão e Eva na viração do dia. Isso demonstra relacionamento, comunhão, isso demonstra a amizade do filho com seu pai. Se ainda esse relacionamento estava tão íntimo
quer dizer que de fato Adão e Eva estavam vivendo para aquilo que eles foram criados. Só que algo acontece. O homem e a mulher caem. Eles pecam contra o Senhor. Eles pecam contra o Criador. Eles pecam contra o seu Pai. E de fato agora eles praticaram algo que não foram criados para fazer. Estavam diferente ou indo para um caminho aquém do propósito para o qual eles foram criados. A partir de então, está aí na apostila, o homem passou a direcionar o seu impulso adorador para outras direções. Os cultos a si mesmo, a outras pessoas e a outros deuses logo começaram a tomar o lugar da devoção ao único e verdadeiro Deus. Olha que interessante isso. Se nós somos criados para adoração ao nosso Deus, nós fomos planejados para agradar a Deus. Se de fato isso agora não acontece, Adão e Eva e tantos outros homens que vieram após o primeiro casal, eles começaram a distorcer a adoração. Eles foram criados para adorar. Só que agora, após o pecado, após a queda da humanidade, o homem agora começa a adorar a si mesmo. O homem agora começa a criar objetos. O homem agora começa a criar deuses, para que de fato ele possa tentar cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Você vai ver no decorrer da caminhada da humanidade, em todos os momentos a humanidade procura algo, procura um ser, para que assim ele possa adorar. Por que a humanidade procura assim? Porque ela foi criada para adorar, ela foi planejada para adorar. Só que após o pecado, após a queda do homem, entenda isso nessa noite, ele perdeu a direção da verdadeira adoração. O homem agora começa a fazer culto a si mesmo. O homem agora começa a criar deuses para que a adoração de fato seja ou acontecesse. Obviamente você é inteligente que uma adoração errada, ou não é uma adoração para a qual a humanidade foi criada. Seguindo na apostila, o ser humano criou religiões, ritos e ensinamentos que lhe possibilitassem expressar sua vocação adoradora. Olha que interessante. Mais uma vez eu repito, o homem criou situações, o homem criou objetos, o homem criou momentos para que aquela adoração no qual ele foi criado para fazer ou para prestar, ele pudesse de fato, obviamente, mas errado, obviamente de uma direção no qual ele não precisava tomar. A adoração era para Deus e não para o homem, e não para si mesmo, e não para objetos. Entendeu até agora? Entendeu a preciosidade disso? Antes de continuar, outro número para você realmente entender ou me mostrar que você está acompanhando essa transmissão. 68 é o outro número. Me manda para eu entender que você está acompanhando essa aula dessa noite. Seguindo a apostila, enquanto você manda a mensagem aí, em Jesus Cristo encontra-se o ápice do plano divino, para resgatar a humanidade para si e restaurar o relacionamento rompido. Ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai falar isso. Através dele, o homem regenerado em seu espírito e justificado pela fé, pode ter novamente a comunhão com o seu Criador e adorá-lo, direcionando corretamente o seu impulso adorador. Olha que fascinante isso nessa noite. O homem perdeu o rumo da adoração após a queda de Adão e Eva. Agora vem Jesus para retornar o foco da adoração. Em Jesus nós retornamos a nossa adoração para que de fato Deus fosse adorado, para que de fato o homem pudesse cumprir
aquilo que ele foi criado para fazer. Se o homem quer novamente voltar para uma direção correta da adoração, se o homem quiser voltar novamente para o alvo no qual ele foi planejado, ele tem que passar por Jesus. Jesus é aquele que vai dar a direção agora. Ei, humanidade, a adoração está aqui. Ou o foco da adoração. Você foi criado para isso, para adorar ao Pai, para agradar ao Pai. E em Jesus, de fato, a gente entende isso. Seguindo na apostila, certa ocasião, quando passava por Samaria, indo da Judeia para a Galiléia, Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana à beira de um poço. Após algum tempo de conversa religiosa, após algum tempo de conversa, ele começou a ensiná-la sobre a verdadeira adoração, confrontando-a em sua experiência religiosa. Abra comigo, João capítulo 4, versículo 20. Vamos ler? João capítulo 4, versículo 20. João capítulo 4, versículo 20 em diante. Diz assim. Já abriu? Versículo 20 em diante. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar? Disse o Senhor Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em outro, ou nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Versículo 23, 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Versículo 24. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ótimo, acabamos de ler uma passagem, a gente vai caminhar durante esse restante da aula nessa passagem. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, aonde é abordado esse assunto da verdadeira adoração, ou do lugar aonde deveria adorar ao Senhor. Seguindo na apostila então, adorar no Novo Testamento em português, na maioria das vezes é a tradução de um verbo grego que tem o significado de prostrar-se aos pés de alguém e beijá-lo, demonstrando humildade e submissão. Ele aparece 7 vezes neste diálogo entre Jesus e a samaritana, nesse mesmo diálogo, uma verdadeira adoração. Nesse encontro, o mestre estabelece 3 contrapontos, 3 princípios muito importantes, afirmando a partir deles características da verdadeira adoração. Ótimo, vamos caminhar durante esse restante de aula nessa passagem, para entendermos as verdadeiras características de uma verdadeira adoração ao Senhor. Lembrando sempre que no Éden nós perdemos o foco da adoração. Adão e Eva pecou e assim a humanidade perdeu a direção da adoração. Agora em Jesus nós retornamos para a direção correta de uma verdadeira adoração. E aí eu paro um pouquinho para você, talvez pegar uma água, ir no banheiro. Eu quero te dar esse tempo para você fazer isso. Logo após iremos continuar. Ótimo. Já bebeu sua água? Tenho certeza que sim.
Retornando então na apostila, a primeira característica, independente de um local, mas ocorre em qualquer local. A adoração era independente de um local sagrado, mas a adoração verdadeira, ela vai ocorrer em qualquer lugar, em qualquer lugar. A discussão era em Jerusalém, era em Gerezim, aonde era o lugar da verdadeira, aonde deveriam adorar ao Senhor. Jesus vem mostrando que não é o lugar, ou é em todos os lugares, ou pode-se adorar em todos os lugares. Na época, havia-se uma disputa, está aí na sua apostila, entre judeus e samaritanos. Essa disputa, creio que você conhece, sobre qual era o lugar autorizado de culto a Deus. Os judeus afirmavam ser em Jerusalém, cidade escolhida por Davi para ser a sede do governo e da religião de Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5. Enquanto os samaritanos diziam ser o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, está lá em Deuteronômio, capítulo 11, onde eles haviam instalado um templo rival e um culto alheio ao de Jerusalém. Jesus vai além daquela controvérsia e ensina que estava chegando um tempo, a nova aliança em Jesus, em que a adoração ao Pai não seria nem em Jerusalém, nem também em Gerezim. Ela seria independente de um local sagrado, de um templo e de sacrifícios e ofertas, sendo realizável onde quer que o adorador estivesse. Ótimo. Jesus vem, retornando a dizer, Jesus vem dando direção para o homem, para o foco da verdadeira adoração. E a discussão era, aqui é o lugar da adoração. Lá no tal monte é o lugar da verdadeira adoração. A discussão parava no ar. A discussão levava uns a adorarem um lugar e entender e pensar que lá era o lugar da verdadeira adoração. Essa discussão também levava uma outra parte para adorar em outro lugar e pensar que lá seria o local exato que a verdadeira adoração aconteceria. Só que Jesus vem quebrando esse paradigma, Jesus vem quebrando esse ritual, Jesus vem quebrando todo o pensamento, é lá, é acolá. Jesus vem mostrando que não depende de um local sagrado, não depende de um momento separado, não, é em todos os lugares. É aquém de um local sagrado, é aquém da igreja, é aquém da sinagoga, é em todos os lugares. E Jesus vem mostrando isso. Jesus vem dando direção para a humanidade, para restaurar a verdadeira adoração, para que de fato eu e você possamos cumprir o propósito para o qual nós somos criados. Seguindo, a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício perfeito e definitivo a Deus, para o perdão dos pecados, anulando assim o sistema sacrificial da lei de Moisés. Em Jesus, acabou-se todo o sacrifício de animal, acabou-se todo o ritual que alguém fazia para que os seus pecados fossem assim perdoados. Na nova aliança, cada crente em Cristo Jesus é um santuário no qual Deus, pelo seu Espírito, habita. 1 Coríntios capítulo 3, 16 fala o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 fala o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Oh, aleluia! Que ligação há entre o santuário de Deus e os outros ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Sendo nós templo do Deus vivente, qualquer local em que estivermos é um lugar de adoração ao Pai. Não dependemos, portanto, do edifício da igreja,
ou de qualquer outra construção para adorá-lo. Aleluia. Você entendeu isso? Deus agora, após a sua morte, após a sua ressurreição, Ele vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele está habitando em você aí agora. Então, aonde quer que você vá, Deus estará presente, em qualquer lugar, seja Ele no seu quarto, seja na cozinha, seja na igreja, seja na rua, em qualquer lugar, a adoração a Deus, ela pode acontecer. Porque a adoração agora não é apenas um momento, ela anda ou ela está impregnada na nossa vida, porque é a nossa essência. Ou melhor, é a nossa vida. Nós somos criados para adorar ao nosso Senhor. Ótimo. Você entendeu aqui que não existe um lugar sagrado para adorar. Não é a igreja o local separado para adorar. Não. É aquém do local. É em todos os lugares. A verdadeira adoração, ela começa assim, voltando-se para a direção correta, que é em Jesus, e restabelecendo que em todos os lugares nós poderemos de fato adorar ao nosso Deus. Ok? Entendeu até agora? Creio que sim. No decorrer dessa aula, qualquer dúvida que você tiver, mande para mim, só enviar no meu WhatsApp, e eu vou estar disponível para te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas. O novo número para eu entender que você está assistindo de fato essa aula, 79. Você vai enviar novamente esse número também, para eu entender que você está assistindo toda a aula. Aleluia. Segundo ponto, não depende de religiosidade, mas de intimidade com Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o verbo conhecer não faz referência apenas a uma atividade intelectual, de pesquisa e obtenção de informações. Ele também se refere à experiência de conhecer uma pessoa intimamente, através de um relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, quando você tem amizade com uma certa pessoa, você passa a conhecer aquela pessoa. E também quando você lê, quando você estuda, você passa a conhecer determinado assunto. Um bom exemplo disso é o texto de Gênesis 4:1, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Outras versões traduzem conheceu como coabitou e teve relações, intimidade. Esse versículo, através do verbo conhecer, nos informa que Adão teve relações sexuais com a sua mulher, o momento de maior intimidade de um casal. É sobre esse conhecimento relacional e experiencial que Jesus está falando com a samaritana. O que ela fala? Se de fato você conhecesse quem conversa com você, se de fato você já tivesse um relacionamento com quem está conversando com você. Lá em João capítulo 4, versículo 22, ao afirmar que os samaritanos adoravam o que não conheciam, ele admite a possibilidade de existir uma adoração desvinculada de uma intimidade com Deus a quem se adora. Essa, com certeza, não é uma adoração verdadeira que o Pai deseja. É uma adoração falsa. Uma adoração assim não passa de uma religiosidade vazia. O desejo do Pai é que nos relacionemos com Ele de modo a conhecer a sua intimidade. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais eu estou de fato adorando da maneira certa.
Somente assim poderemos adorá-lo verdadeiramente. A adoração, na verdade, ela apenas acontece quando eu tenho intimidade com Deus. O que é uma adoração religiosa? É aquela adoração que acontece apenas na frente das pessoas. É aquela adoração, talvez, que acontece apenas na igreja. Agora, a adoração verdadeira, ela passa por um princípio muito, mas muito importante, que é intimidade, relacionamento. O exemplo de Adão e Eva, quando Adão conheceu a Eva. Outra versão, quando Adão coabitou, teve relação sexual com Eva. É dessa intimidade, é dessa profundidade com o ser, no caso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura da Bíblia, a oração e o louvor é a adoração no particular. Constitui-se o que chamamos de momento a sós com Deus. É uma adoração particular. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você louva a Deus separadamente, é uma adoração particular. E você começa a entender esse processo de intimidade com o Senhor. Desse relacionamento, não é somente na frente das pessoas, não é somente na frente do meu pai, do meu filho, não. É quando eu estou sozinho também. E ainda mais quando eu estou sozinho. Por isso, você vai ler na sua casa mais um anexo muito, mas muito importante sobre intimidade que eu coloquei para vocês aí na sua apostila, a importância do momento a sós com Deus. Leia esses anexos que eu estou colocando nessa apostila. É muito, mas muito edificante, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Ótimo! Até agora entendemos que uma verdadeira adoração, a pessoa começa a entender que não existe um local sagrado, um local ideal para a verdadeira adoração, em todos os lugares. Também nós entendemos que não depende de religiosidade, sim de intimidade com Deus. É de fato quando acontece a verdadeira adoração. E o terceiro ponto, para já partirmos para o final dessa aula, da terceira aula do Lidere 1, não é o fruto de um ritualismo e hipocrisia, mas de espiritualidade e verdade. O versículo 23 e 24 vai falar sobre isso. O terceiro contratempo está aí na sua apostila, estabelecido por Jesus, está intimamente ligado a um atributo de Deus. Ele afirma que Deus é espírito, ou seja, um ser imaterial, desprovido de corpo físico. Por isso, a adoração a Ele deve ser em espírito e em verdade. O homem, além de um corpo físico, possui também uma parte imaterial, composta por alma e espírito, também chamada de um homem interior, ou do seu interior. Desse ponto, do espírito, é que nasce a verdadeira adoração. A adoração, ela não sai primeiro do seu exterior, ela sai de dentro de você. Porque se algo está acontecendo no seu exterior, obviamente deve estar sendo visível, ou deve estar acontecendo lá dentro, no seu interior primeiro. Seguindo aqui, se assim fosse, poderia ser um ato vazio, melhor dizendo, eu pulei uma frase aqui. Desse ponto do Espírito, é que nasce a verdadeira adoração. Ela não é apenas um ritual externo, não é só do lado de fora, não é só para mostrar, não. Se assim fosse, poderia ser um ato vazio e hipócrita, sem verdade que o Pai requer, ou que o Pai deseja. Em Marcos capítulo 7, versículo 6 e versículo 7, Jesus confronta os fariseus. Tenho certeza que você lembra dessa história. E escribas, por estarem preocupados apenas com o seu exterior,
preocupados apenas em orações públicas, na altura da voz, a maneira de vestir, a maneira de se comportar na frente das pessoas. Ele lhes diz bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus e os escribas da época adoravam a Deus apenas no seu exterior, apenas para mostrar para as pessoas, mas o seu interior estava como um sepulcro caiado, estavam vazios de Deus. A verdadeira adoração não estava acontecendo lá dentro. Isso é chamado, como colocamos agora há pouco, um ritualismo, ou um fruto de um ritualismo. Isso é hipocrisia. Se a adoração acontece apenas no seu exterior, ela deve começar de dentro para fora. A verdadeira adoração, ela começa da alma, ela começa do espírito. E a partir daí, o corpo externa aquilo que o espírito e a alma tanto desejam. Amém? Entendeu isso até agora? Creio que sim. Então vamos seguir. A adoração que Deus procura não é um ritual de músicas, gestos e danças simplesmente. Ele busca um culto que brote do coração e que seja assim verdadeiro e sincero. Guarde algo no seu coração. Nas próximas celebrações, nos próximos momentos, você a sós, você com as pessoas, tente brotar a verdadeira adoração do seu interior. Não tente mostrar para as pessoas que você está adorando a Deus. Isso deve ser natural em nossas vidas, porque faz parte de nós. Nós somos criados para isso. Então é natural em mim, é natural em você. Quando forçamos uma adoração, na verdade, estamos tentando criar um ritual. Na verdade, estamos sendo hipócritas, fingindo para a gente mesmo. O problema está no ritualismo. A questão é que nossas atitudes externas, cantar músicas, levantar as mãos, dançar, etc., devem ser motivadas por algo que está acontecendo internamente. O culto a Deus deve ser integral, corpo, alma e espírito. Portanto, aqueles que, por outro lado, dizem estar preparando uma adoração a Deus, apenas no coração, não expressando isso com o corpo, também não estão no ponto que Deus quer. Porque se eu adoro a Deus somente no interior e eu não externo isso em atitudes, não é uma verdadeira adoração também. A adoração deve brotar de dentro para fora, e eu devo externar isso na atitude, nos comportamentos, naquilo que eu vou fazer. A Bíblia também nos incentiva a adorar a Deus com os lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15, também Salmo 63, versículo 5. Com instrumentos musicais, Salmo 150. Com cânticos, Salmo 149. E também Salmo 47. Com danças, Salmo 149. Com as mãos erguidas, Salmo 63 e o Salmo 134. Com palmas, Salmo 47. Com gritos de júbilo, Salmo 47, versículo 5. E etc. Além disso, como está escrito na introdução dessa lição, a palavra grega para adoração significa prostrar-se aos pés de alguém e beijá-lo. Uma atitude física. A adoração apenas lá dentro não resolve. A adoração apenas no exterior também não resolve. É de dentro para fora. Começa no seu interior, começa na alma, começa no espírito e externa no físico, em atitudes de adoração a nosso Deus. Adoramos a Deus também quando realizamos a sua obra. Jesus condenava os fariseus porque eles realizavam aquilo que queriam e da forma que queriam. Marcos 6, 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus fazia aquilo que o Pai queria, e com isso,
o glorificava. Eu o glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. João 17:4. E nós devemos da mesma forma agradar a Deus, que é adoração fazendo o seu trabalho. 1 Pedro 4:11 fala o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós fomos criados nós fomos planejados para agradar a Deus. Nós somos criados para adorar ao Senhor. Se de fato, quando isso não acontece, não estamos vivendo rumo ao nosso propósito. Eu, você, todos nós, fomos criados para adorar ao Senhor. E quando estamos distante disso, estamos desobedecendo. Estamos numa adoração distorcida. Lembrando que no Éden, a adoração perfeita foi perdida. Em Jesus, a adoração tomou um novo rumo, ou melhor, retornou para o rumo correto, para a direção correta. A adoração é para Deus, não é para homens, não é para deuses, apenas para o único Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, e aqui eu solto mais um número, para você também mandar para mim no privado, para que eu possa entender que você está lendo, ou melhor, que você está estudando mais uma aula. O número é 88. Mande para mim no WhatsApp, nesse exato momento, para que eu possa entender que você está interagindo comigo nessa aula. Conclusão: Jesus ensinou a samaritana e nos ensina hoje que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Por isso, é urgente, ou melhor, é urgente começarmos a praticar suas palavras registradas em João, capítulo 4, versículo 20 ao 24, que lemos na metade desse estudo hoje. E o mais rápido possível. Para isso, entretanto, é necessário abandonarmos alguns conceitos antigos e errôneos e sairmos da zona de conforto de uma posição cômoda. O que seria uma posição cômoda? Eu só adoro a Deus na igreja. Eu fui ensinado que a verdadeira adoração é aqui no templo, quando a igreja se reúne, é no pequeno grupo. Não é só nesses lugares. Na próxima oportunidade que você tiver de adorar a Deus, ao sair dessa aula, lembre-se dos 3 princípios ensinados nessa lição e procure aplicá-los em sua vida. Será um importante passo rumo ao que Deus quer de você como adorador. Recapitulando, para encerrarmos, a adoração, ela não depende de um local sagrado. É em todos os lugares. É na rua, é na casa do vizinho, é no trabalho, é na escola, é na igreja, é em todos os lugares. E ela não depende de um ritual, ela não depende de uma religiosidade. Não, é um processo de intimidade, de relacionamento com o nosso Deus. E o terceiro ponto, não é fruto de um ritualismo, não, é pura espiritualidade e pura verdade, em nome de Jesus. Essa é a verdadeira adoração, essa é a adoração restaurada em Jesus, porque lá no Éden, em Adão e Eva, a adoração perdeu o foco. Em Jesus fomos restaurados, e a verdadeira adoração só acontece quando se passa por Jesus. Amém, gente? Eu creio que você entendeu para quê, ou melhor, nós somos planejados para agradar a Deus, que é o título dessa terceira aula do Lidere. Lembrando, qualquer dúvida dentro dessa aula, desse assunto que falamos hoje, você pode enviar agora, depois que acabar a aula para mim, e eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas em nome de Jesus. Lembrando, recapitulando para finalizar aqui, vocês têm que enviar para mim as fotos do caderno
de cada dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Vocês também têm que mandar número por número, ok? Os números que eu mostrei, e ainda vou mostrar um outro daqui a pouco. Os números que eu estou falando aqui no decorrer dessa aula, você vai enviar para mim, para que eu possa dar realmente a presença da sua aula nessa noite, ok? Lembrando, semana que vem, novamente, eu vou pedir o caderno, e a leitura dessa semana, se eu não me engano, do capítulo 22 ao 29, se eu não me engano. Se eu tiver enganado, vocês podem mandar no WhatsApp lá falando para mim. Mas é mais 7 dias de leitura, escrevendo no seu caderno, no seu diário, de anotação, uma vida com propósito. Deixa Deus realizar o propósito dele em sua vida. Deixa Deus cumprir aquilo que você foi criado para fazer. Você talvez, até a noite de hoje, estava vivendo uma adoração falsa, procurando lugares, procurando circunstâncias, procurando rituais, momentos para adoração. E Deus essa noite te mostrou que a verdadeira adoração, ela é aquém dos lugares, não tem um determinado lugar. E também é um processo de intimidade com o Senhor. E a verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade, é de dentro para fora. Você foi criado, eu fui criado, nós fomos criados para adorar ao Senhor. Fomos planejados para agradar a Deus. É isso que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer de você, em nome de Jesus. Ao terminar essa aula, leia aí na sua apostila o anexo sobre a intimidade, ou sobre a importância do momento a sós com Deus. Vai te edificar muito, vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Último número, para orarmos e encerrarmos, número 90, ok? Então, todos esses números que eu passei, foram 1, 2, 3, 4, 5 números que eu passei para vocês. Vocês vão enviar no WhatsApp meu lá, para eu entender que você fez, que você assistiu a aula, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero te abençoar em oração nessa noite. Pai amado, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te exaltamos essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa aula. Muito obrigado, Deus, pela tecnologia, pelo acesso que temos, pela conexão que temos a cada vida, e podemos, Deus, transmitir essa aula de forma bem dinâmica, Deus, para o teu nome ser louvado e para que cada vida possa entender, Deus. Mais uma aula, no nome de Jesus, ó Deus, que nós te agradecemos. Abençoe cada aluno, que nós possamos seguir nesse propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado de fato em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.